Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 12 de agosto e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias também estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Buildings lança módulo Shoppings para mapear o setor e ajudar investidores e clientes. O confinamento social manteve as pessoas dentro de suas casas por vários meses. Por isso, o setor de shopping centers foi um dos mais afetados pela pandemia em 2020 e meados de 2021. Pouco mais de 2 anos depois, o setor já está em franca retomada. De acordo com a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, em matéria publicada no portal Seu Dinheiro, as vendas em shopping centers cresceram 34,8% no primeiro trimestre de 2022. Esse é o primeiro resultado positivo do setor desde o início da crise sanitária. Justamente por acompanhar as movimentações do mercado, o setor de shoppings passou a fazer parte do radar da Buildings. O objetivo é ajudar investidores e clientes a fazer suas análises. Segundo Fernando Diziaca, sócio-diretor da Buildings, explica, abre aspas, quando a Buildings começou a atuar no segmento imobiliário em 2007, chegamos com o objetivo de quebrar a cultura de pouca informação que parava no ar. Nossa missão é a de criar um ambiente de confiança e transparência dos dados para os players do setor, levando informações de qualidade e consistência para os clientes. Com isso, o mercado imobiliário brasileiro ganha. Fecha aspas. Alguns dos resultados já disponíveis no CR Tool são mais de 660 shoppings cadastrados, 46 mil lojas, 796 mil vagas de garagem, 11,9 milhões de metros quadrados locáveis. Em São Paulo são 221 shoppings cadastrados e 23 mil lojas, e no Rio de Janeiro são 84 shoppings cadastrados e 9 mil lojas. Para se ter ideia da robustez da pesquisa até aqui, todos os shopping centers de São Paulo e Rio de Janeiro já estão disponíveis na base de dados da Buildings. Com isso, já é possível conhecer as movimentações do setor e fazer algumas análises. Isso sem falar do setor de fundos imobiliários. Mas para você ter todas as informações, leia a matéria completa no portal da revista Buildings. Então vamos para a nossa próxima notícia que foi publicada no portal Exame. Eixo corporativo bilionário será construído na zona leste de São Paulo. O novo empreendimento de uso misto da incorporadora Porte Engenharia será um eixo corporativo bilionário. Em projeto para ser construído na vizinhança do Platina 220, no bairro Belém, São Paulo, este está previsto para ser entregue em 2027. Trata-se de um empreendimento que terá 11 salas de cinema, entre elas 4 salas VIPs e uma temática, com 6,7 mil metros quadrados operados pelo Grupo Cinépolis. Desse modo, o Complexo Radial 3 tem terreno de 17 mil metros quadrados, com 160 mil metros quadrados de área construída. Ele terá também o maior teatro da cidade, com 4 mil metros quadrados e 1.560 assentos. Segundo a Porte, além de cinema e teatro, o empreendimento ainda terá um centro de convenções com 15 salas e capacidade para 6 mil pessoas. Conta também com hotel com 246 quartos, torre gastronômica de 5 pavimentos, um hospital, lojas, salas corporativas e apartamentos residenciais. Não à toa, o projeto é o 6º lançamento do Eixo Platina, idealizado pela Forte. O novo eixo urbano incluirá 11 empreendimentos, que juntos somam 390 mil metros quadrados de área construída. Segundo a incorporadora, o projeto não contou com nenhum incentivo tributário. Ele apenas aproveitou os benefícios concedidos pelo atual plano diretor da cidade. Nossa próxima notícia foi publicada na Infomoney. Aliança Sonae tem queda de 60,2% no lucro do segundo trimestre. Geração de caixa dos shoppings avança 24,7%. O lucro líquido da administradora de shopping centers, Aliança Sonae, recuou 60,2% no segundo trimestre de 2022, comparando ao mesmo período do ano passado para 23,564 milhões de reais. O fluxo de caixa proveniente das operações ajustadas da Aliança cresceu 24,7% na comparação com o segundo trimestre de 2021, para 107,75 milhões de reais. Comparando com o mesmo período em 2019, a alta foi de 3%.
Os aluguéis das lojas da administradora também aceleraram, crescendo 37,9% no segundo trimestre. A performance está ligada à consistente recuperação das atividades nos shoppings da companhia e consequente redução de descontos, diz o texto divulgado. Segundo a empresa, o patamar de descontos atingiu o menor nível sobre os aluguéis desde o quarto trimestre de 2019, antes da pandemia. As vendas dos shoppings da Allianz atingiram 2,9 bilhões de reais entre abril e junho deste ano, crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, a alta foi de 29%. A demanda comercial nas áreas dos shoppings administrados pela empresa levou à assinatura de 173 contratos no segundo trimestre de 2022, com destaque para a praça de alimentação, segmento onde os descontos ainda não foram totalmente normalizados, e vestuário. A taxa de ocupação foi de 96,7%, ante 95,4% no mesmo período do ano passado. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Fundos imobiliários de shoppings aguardam fim da alta dos juros. A expectativa por um encerramento do ciclo de alta nos juros da economia pode mudar o jogo para os fundos de investimentos imobiliários. Uma das categorias que pode se recuperar dos últimos 2 meses difíceis é os de fundos de shoppings. Desde o início da vacinação contra a Covid-19, o movimento nos centros comerciais tem aumentado, incentivado também pela melhora nos números de desemprego. O Wellington Lourenço, analista da Ágora Investimento, destaca, abre aspas, os indicadores operacionais estão crescendo mês a mês e superando 2019, uma base de comparação forte, já que estamos excluindo o período da pandemia. Fecha aspas. Entre os fundos de shoppings, o analista destaca o Vinci Shopping Centers pela diversificação e quantidade de ativos. Já Felipe Paleta, sócio e analista da Monet, coloca o Red Brasil Shopping como uma boa opção. Segundo ele, abre aspas, é um dos fundos mais longevos da indústria, com uma diversificação interessante ao mesmo tempo que tem uma alocação estratégica em São Paulo. É bem provável que recupere os níveis pré-pandemia, o que significaria uma valorização acima de 30%. Fecha aspas. Os fundos de investimentos imobiliários estão desvalorizados. Depois de apanharem durante a trajetória de alta na taxa de juros nos últimos meses, é possível encontrar FIIs negociando bem abaixo de seu valor patrimonial. Além de operarem alavancados nas taxas de juros futuros, os principais investidores de FIIs são as pessoas físicas, que em momento de alta da Selic tendem a voltar os portfólios para os investimentos em renda fixa, mas o jogo está prestes a virar. Considerando que o Copom decidiu pela elevação da taxa de juros nas últimas 12 reuniões, o impacto negativo no preço das cotas dos FIIs foi ressaltado. Mas com a perspectiva de fim do ciclo, espera-se o efeito de estabilização e posteriormente recuperação, explica Múcio Mato, sócio e head de crédito da Veticus Gestão. Nossa última notícia foi publicada no portal e-Investidor. Fundos imobiliários. Demanda por sala comercial aquece fundos de escritórios. A demanda aquecida por escritórios e salas corporativas contraria o senso comum presente durante o isolamento social provocado pela pandemia de que o home office havia chegado para ficar. No entanto, se de um lado a procura por salas comerciais está em alta, de outro as cotas dos fundos de investimentos imobiliários de escritórios continuam descontados. Tal cenário representa uma oportunidade para ganho de capital pelo investidor, na avaliação de Wellington Lourenço, analista da Ágora Investimentos. Abre aspas. A grande maioria dos ativos do setor de lajes corporativas está muito abaixo do valor patrimonial, ao mesmo tempo que temos notado um aumento dos negócios nos últimos 2 trimestres, que ainda não está no preço das cotas. Fecha aspas. O analista destaca que alguns ativos, como Rio Bravo Renda Corporativa, RCRB11, estão negociando com quase 40% de desconto frente ao valor patrimonial. Os fundos de investimento imobiliário estão, no geral, desvalorizados. Depois de apanharem durante a trajetória de alta da taxa de juros nos últimos meses, é possível encontrar FIIs negociando bem abaixo de seu valor patrimonial. Além de operarem alavancados nas taxas de juros futuros, os principais investidores de FIIs são as pessoas físicas, que em momentos de alta da Selic tendem a voltar os portfólios para os investimentos em renda fixa.
mas o jogo está prestes a virar e uma das categorias que podem se beneficiar são os fundos imobiliários de escritórios. Felipe Paleta, sócio analista da Monet, destaca também o JSR State Multigestão, JSRE11, e o BTG Pactual Corporate Office Fund, BRCR11, e o VBI Prime Properties, PVBI11, como boas opções. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!